Band Entrevista. Oferecimento Premovale, construção pré-fabricada de concreto para pequenas e grandes obras. Olá, no ar mais uma edição do Band Entrevista, aqui pela TV Band Vale. Esta semana, o nosso convidado é o atual diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Marco Antônio Raupp. Graduado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Matemática pela Universidade de Chicago, livre-docente pela Universidade de São Paulo. Professor e pesquisador, foi diretor do INPE, do Laboratório Nacional de Computação Científica, presidente da Agência Espacial Brasileira, ministro da Ciência e Tecnologia por pouco mais de 2 anos, entre 2012 e 2014. Comigo aqui no estúdio para o Band Entrevista, o jornalista Elcio Costa. Vamos juntos mais uma semana. Elcio, professor, obrigado pela presença. Eu gostaria de começar, o nome do senhor é sinônimo em ciência e tecnologia no Brasil. E a gente já viu muitos altos, muitos baixos, o Brasil do satélite, o Brasil do avião. Qual que é o futuro da ciência e tecnologia do Brasil, ao seu modo de ver, com toda essa experiência que o senhor traz? Eu acho que o Brasil e a ciência e tecnologia do Brasil têm futuro. Agora, não está tão ao alcance como a gente gostaria que estivesse, porque o Brasil tem problemas estruturais e nós não temos condições de manter constância nesses esforços políticos que levem um programa de ciência e tecnologia avante de uma maneira continuada, no mesmo nível ou aumentando cada vez mais. Então, às vezes, tem que dar umas paradas para resolver outros problemas. Tem problemas sociais aqui que são importantíssimos e que merecem uma discussão e soluções, merecem políticas públicas. Então não dá para pensar uma coisa só. O Brasil tem que dosar esforços em diferentes áreas. Eu diria o seguinte, que temos altos e baixos, mas se você olhar num período de tempo maior, por exemplo, uns 30 anos, os esforços em ciência e tecnologia, eles cresceram significativamente. Então, apesar do orçamento estar tão baixo hoje. Isso, porque tem esses altos e baixos. Mas você pega aí num intervalo de tempo de 40 anos, ele está crescente. Então, na verdade, é uma curva crescente, mas que tem quedas intermediárias. Pelos orçamentos, pela análise do orçamento da ciência e tecnologia do Brasil nos últimos anos, nós estamos num período de baixa acentuada. A ciência e tecnologia está sendo tratada mais ou menos como o patinho feio. Precisa cortar, corta ali. É mais ou menos isso? Não, mas olha aqui, são coisas que às vezes se complementam, viu? Por exemplo, a ciência e tecnologia teve cortes significativos aí nesses anos aí. Eu diria que mais da metade do orçamento foi cortado e hoje opera um orçamento que é menos da metade do que operou em outras circunstâncias. Mas existe uma outra área que também produz ciência e tecnologia e educação superior, que é o Ministério da Educação e Cultura, que tem orçamentos cada vez maiores e que não sofreu muito nesse... Se há dois ministérios que não sofreram cortes nessa última quadra aí de administração pública, é o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, apesar de grandes problemas que tem lá. E esses investimentos são devidos, porque nós sabemos os problemas que existem, tanto do lado educacional, do déficit educacional do país, quanto do lado da saúde pública. Muitas vezes a gente discute ciência e tecnologia, fala em ciência e tecnologia, parece uma coisa muito longe da vida do cidadão. Será que não é isso que às vezes, por causa dessa distância entre o tema e o efeito, a causa e o efeito, o orçamento, os investimentos não são tão contínuos assim? Quase que eu diria que certamente é por isso. Porque essas questões são questões estratégicas de longo prazo, questão de ter uma boa base científica, de pesquisa científica para o país, que em base a outros desenvolvimentos, como, por exemplo, a aplicação da ciência nas atividades produtivas. Né? Enquanto que saúde e educação são coisas muito mais imediatas, que têm que ser resolvidas. Esse déficit educacional do país, se a gente não resolver isso aí, não tem futuro para o país. E também a saúde pública não pode continuar do jeito que está, né? Agora, por outro lado, em outro tempo também. Dr. Raupp, a gente vê o Parque Tecnológico, por exemplo, criado há cerca de uma década em São José dos Campos, está aí exercendo o papel dele e de uma forma crescente. Por que esse é um projeto que funciona e só está no crescente, não tem altos e baixos? A meu ver,
ele funciona porque tem investimentos das vários segmentos da sociedade. Tem investimentos do nível do governo municipal, tem investimentos do governo estadual, tem investimentos do governo federal e, principalmente, investimentos de entidades privadas, de empresas. São aquelas empresas que estão lá dentro do Parque Tecnológico e apoiando a manutenção do parque e o desenvolvimento do parque. Então, quando você tem todos esses diferentes segmentos de financiamento, você consegue equilibrar a coisa. E não parar. Quando tem um desses segmentos está em baixa, o outro pode estar em alta. E aí você vai, com uma boa gestão, você vai administrando essas coisas e o sistema vai progredindo. Eu acho que essa é a razão. É o envolvimento da sociedade. Você sabe que no Parque Tecnológico, se olhar os 10 anos lá, de investimentos que ocorreram ali, 75% daqueles investimentos, sabe de quem são? Vem da área privada, vem das empresas que estão lá. Ele não é dependente, então, do orçamento público? Para manutenção dele, não. Eu acho que foi dependente do dinheiro semente que foi público. O dinheiro que a prefeitura colocou, o Estado colocou e o governo federal colocaram lá, para começar a coisa. Na concepção. Na concepção e inicialização do projeto. A condição inicial. Tá entendendo? Porque o investimento privado, ele tem mais, vamos dizer assim, preocupação na tomada de decisão de colocar os recursos. Tá certo? Agora, se ele vê que já tem um início de uma base, que tem futuro aquela base ali, eles são estimulados a investir. Essa é a experiência que a gente tem aí. Quando foi criado o Parque Tecnológico, quase mais de 10 anos atrás, o ex-prefeito Emanuel Fernandes disse que o Parque Tecnológico teria a mesma importância para São José, na atualidade, do que o CTA, 50 anos, 60 anos atrás. O senhor concorda com essa afirmação ou o senhor acha que ele é otimista demais? Não, eu concordo. Eu acho, inclusive, que o projeto do Parque Tecnológico é o coroamento de todas aquelas iniciativas dos pioneiros da área de ciência e tecnologia, especialmente na área aeronáutica aqui em São José dos Campos. A saga do Brigadeiro Montenegro, ao criar o ITA, criar o CTA, o ITA, e depois que permitiram, no seu desenvolvimento, a criação das empresas como a Embraer, a Vibraz e outras iniciativas, a criação do INPE também. E de profissionais, né? Essa saga, a continuidade disso é o Parque Tecnológico, agregando tudo. Hoje o Parque Tecnológico usa essa experiência lá do CTA e ITA, etc., e diversifica as aplicações. CTA, ITA e INPE eram só dedicados às atividades aeronáuticas e espaciais. O Parque Tecnológico hoje está aberto para todas as atividades da produção. A parte de TI, defesa, tá certo? Então isso aí é uma continuidade e uma ampliação de objetivos. O Band Entrevista faz a primeira parada e volta depois do intervalo com o diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, o ex-ministro Marco Antônio Raupp. É um instante só.